Estou aqui com o cervejeiro Pedro Puri. Ele vai explicar para nós agora o porquê desse trabalho de ficar testando de tempos em tempos a cerveja. A gente está fazendo nesse momento aqui a filtração, tá? Da cerveja para dar um polimento, para dar um brilho nela. Então a gente vai testando para ver como é que está a carbonatação, como está o sabor, se tem algum off flavor nela, porque a gente faz uma cerveja de baixa fermentação, então a gente tem que estar acompanhando sempre, desde a fermentação até o final da filtração, o sabor, o aroma, o paladar, a cor. E o CO2, o que é que você faz no teste do CO2? O CO2 é um teste bem simples que a gente faz. A gente tem um aparelho para medir esse CO2, tá? E fora isso a gente mede na língua. Você coloca ele na língua e vê se as bolinhas estão, se você está conseguindo perceber elas no seu paladar. O Pedro é a juventude, é o cervejeiro jovem, é a modernidade. E nós vamos conhecer daqui a pouco o nosso cervejeiro antigo, nosso mestre Farinha, que também vai conversar conosco. E é exatamente dessa união e dessa fusão da experiência, da tradição com a modernidade que a cerveja sempre exige e atualiza, com novos sabores, com novos aromas. É isso que nós vamos conhecer nessa viagem maravilhosa que nós estamos fazendo aqui. Estamos aqui na área de recepção turística da nossa cervejaria Cidade Imperial e vamos conversar um pouco com cerveja. Estou aqui acompanhado da empresária, diretora executiva da Cidade Imperial, a doutora Rita de Cássia Pires, nossa colega, advogada, mas que hoje está no ramo empresarial e industrial. E também à nossa frente aqui, o químico e mestre cervejeiro Rafael Farinha Neto. Ô Rita, há quanto tempo que você está nessa atividade industrial e qual é a sensação que você tem, o prazer que você tem? Você que era advogada militante e se direcionou para o ramo industrial, como é essa sensação de hoje trabalhar com cerveja numa indústria que está crescendo, uma marca fantástica que é a Cidade Imperial? Fale-nos um pouco desse trabalho que você fez aqui e quais são os louros que você já está colhendo, não só na nossa comunidade, mas hoje a Cidade Imperial já extrapola os lindes de Petrópolis para se tornar uma cerveja de cunho nacional e até mesmo internacional. Eu estou desde 1997 à frente da cervejaria. E realmente a gente rompeu muitas barreiras. No começo nós encontramos muitas dificuldades, porque era uma ocasião em que o mercado não estava receptivo para esse tipo de trabalho, tão diferenciado para o que o consumidor estava acostumado, né, a consumir. Hoje a gente se sente muito valorizado no mercado, porque o próprio consumidor percebeu que existem valores diferentes daqueles que ele estava acostumado a lidar. A gente procura aliar a tradição com a tecnologia, com a modernidade da própria Cidade Imperial, homenageando o nome da cidade de Petrópolis com o nome que nós demos aos nossos produtos, homenageando a lei da pureza, trabalhando com produtos 100% malte, homenageando a tradição do seu Rafael Farinha na forma de fabricação de cervejas, a juventude do assistente dele e o apoio de da participação do Francisco, membro da família imperial, que foi o precursor de toda essa ideia. E claro que eu, à frente disso, né, me sinto muito vaidosa de, depois de tantas batalhas, né, a gente hoje colheu os louros. Para mim e para todos nós é uma grande alegria. Explica para nós como é todo esse processo histórico da cerveja, como ela surgiu, como foi esse processo desde a Idade Antiga e, posteriormente, o desenvolvimento na Baviera,
da cerveja, a mistura, o segredo, a química toda. E o senhor, que é um mestre cervejeiro de muitos anos, com muita tradição, com muita experiência, com cursos renomados na Alemanha, fale para nós como é feita essa química toda para resultar nessa cerveja maravilhosa que nós estamos tomando aqui. Cerveja é um mosto fermentado, e onde, na verdade, obtém-se através da utilização da matéria-prima básica, que é o malte. E os outros componentes em que você vai utilizando para a preparação dessa cerveja, que é o lúpulo e o fermento, são produtos que vieram, com o decorrer do tempo, vieram aparecendo. Eles não surgiram desde o início da formação da cerveja. A cerveja vem aproximadamente de 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, mas ela começou num estado, na verdade, que não seria uma cerveja, seria um outro produto relativo, seria o caso do pão. Bom, com o passar dos anos, as inovações, as próprias civilizações que vieram aparecendo, vieram utilizando esse meio, desde os romanos, seria o caso, vieram utilizando um produto como chamado cerveja, mas que, na verdade, não é essa cerveja que a gente consome atualmente. Em 1516, na Alemanha, um rei alemão fez com que a cerveja passasse a ser caracterizada pelo uso das matérias-primas básicas, que seriam o malte, o lúpulo e a água. E as fermentações que surgiam, elas eram naturais, elas não eram provocadas por adoção de fermento, nem nada, simplesmente eram fermentações naturais que ocorriam. E na época de Louis Pasteur, mais ou menos, foi que, na verdade, foi difundido aí a qualificação e a seleção dos tipos de fermentos que seriam usados para a produção de cerveja. Então, o fermento que se usa hoje em dia, eles são oriundos, na verdade, do início do século XIX, mais ou menos. Bom, a produção de cerveja ela é baseada, nós, da Cidade Imperial, usamos os 4 elementos básicos, que é o malte, que é esse produto que se vê aqui, nesse saco, esse material que tem aqui, que é da família do trigo, no caso. O lúpulo, ele é o produto, é o elemento principal que dá o amargor à cerveja e também o aroma. Ele que é o responsável por essa adição. Esse outro tipo de malte, ele simplesmente tem a finalidade de coloração e não tanto de sabor. Ele pode aplicar-se um pouco de sabor quando você usa uma quantidade excessiva, seria o caso. Mas normalmente é um produto para coloração. E esse produto, esse é o básico, que é o fermento. Ele é o produto principal, que é ele que vai gerar o álcool que tem na tua cerveja, ele vai gerar o gás carbônico que tem na sua cerveja, e paralelamente, como é uma fermentação alcoólica, ele vai também te dar a formação de calor. Por isso que toda a fermentação tem que ter, aliado a ela, o resfriamento do produto, pois sem isso a temperatura seria disparada, no caso, então você teria um produto totalmente já maculado por essa temperatura excessiva. No século mais ou menos, do final do século XVIII para XIX, foi criada a resfriação industrial, que até então a cervejaria, o que usavam para fazer esse tipo de controle de temperatura? Como na Europa tem a época de frio, eles usavam tipo lagos, formavam blocos de gelo, e esse tipo de blocos de gelo eram utilizados para a resfriação da fermentação. E onde não existia esse tipo de refrigeração, então o que acontecia? Faziam uma cerveja, mas ela tinha que ser consumida num espaço de tempo muito curto. Faz que, na verdade, você não tinha um meio de refrigeração, você não tinha como controlar a tua fermentação. Foi que o tal de Linder, inventou o compressor de frio, a partir de então usou-se a resfriação industrial. Em que ano? 1870, mais ou menos nessa época. Por isso que, na antiguidade, principalmente na época dos vikings, lá pelo ano de 900, depois de Cristo, 1000 e poucos, os vikings tomavam muita cerveja, ali naquela região da Noruega, da Suécia,
Mas as cervejas eram tomadas quentes. E me parece que na Alemanha até hoje há essa tradição de se tomar a cerveja quente. Até então, eles, na verdade, desconheciam qualquer tipo de refrigeração industrial. Anterior, na verdade, é essa descoberta do Linda. Então, toda a refrigeração, eles montavam um lago de água. Quando vinha o inverno, eles congelavam aquelas e cortavam em blocos para utilizar dentro da cervejaria para refrigeração. Então, não é nada diferente daquilo que você disse, que os vikings, na época de 900, eles no frio, né, na verdade, para eles não existia. Então, tinha que usar, na verdade, tal qual era. Quer dizer, consumo ao natural. Qual é a temperatura ideal para se beber uma cerveja? Eu, por exemplo, não faço muita questão de tomar uma cerveja muito gelada. Mas eu acho que deve existir uma temperatura ideal para a bebida. Em torno de 8 a 10 graus é a temperatura, na verdade, excelente para que você possa degustar. A cerveja tem que ser degustada e não simplesmente bebida como água. Perfeito. E isso falou o mestre cervejeiro, falou com sabedoria. Ô Rita, agora vamos tratar um pouco da logística aqui. Água. A água é um dos segredos da cerveja. Como é a sua logística de água aqui para fazer esse produto maravilhoso? Bom, aqui a gente está orientado pelo seu Farinha, né, com relação ao consumo da água ideal para a cerveja, que nem sempre é a mesma que a gente consome, né? Ela tem que ser uma água apropriada para dar o resultado que a gente deseja no produto. Então, ela tem todas as qualidades que uma água de bom padrão para o consumidor, para a produção industrial que a gente necessita. E como é feita essa captação da água aqui? A captação da água é de subsolo e nós também temos a água do poder público. Quer dizer, então a água não tem assim nada de especial. O importante é ela ser uma água limpa, cristalina e que pode ser a água servida aqui pelo poder público, que é uma água também de excelente qualidade, não é? Ela tem que ser, anteriormente a tudo, ser analisada, onde ela vai nos mostrar quais são os itens ideais ou os itens não ideais. Mas o nosso tipo de água, nós utilizamos aqui, como é considerado uma água mole, ela é industrial para a produção de cerveja sem mácula nenhuma. Ô, Rafael, quer dizer que o princípio da cerveja, na realidade, é a mesma do pão, né? Os alemães falam que a cerveja é o pão líquido, é isso? O povo alemão, ou então o povo cervejeiro alemão, na verdade, estudiosos e tudo, consideram a cerveja, na verdade, um pão líquido, porque ela tem todos os ingredientes, todos os componentes da composição da cerveja, tem no pão. Agora eu queria que você falasse um pouco de você, como foi... você fez alguns cursos na Alemanha e você é químico também, técnico em química, né? E é mestre cervejeiro. Como foi essa sua experiência lá na Alemanha? Em que país que você ficou? E como é que foi essa escola que você fez lá? Bom, eu comecei a minha vida nos idos de 1956. Comecei lá em São Paulo, onde é a minha terra natal, e trabalhei durante um tempo. E nos idos de 69, 70, eu fui para a Alemanha fazer curso de cervejaria numa academia que tem hoje em dia chamada Dömens, em Munique. E lá eu permaneci durante o tempo todo do curso. Quantos anos? Virei 2 anos e meio, mais ou menos. E você, para se tornar um mestre cervejeiro, você tem que fazer um exame na escola, você tem que fazer um exame que eles chamam de pré-escola ou pré-câmara, e você é reconhecido como mestre cervejeiro quando você faz um exame e é aprovado na Câmara de Indústria e Comércio. Então, você recebendo, podemos dizer, esse diploma deles, você, para a Alemanha, você é considerado como um mestre cervejeiro, e não um cervejeiro só. Perfeito. Ô, Rita, agora eu te pergunto o seguinte, a empresa e a nossa cerveja Cidade Imperial, ela já obteve alguns prêmios e algumas atividades que já extrapolam Petrópolis, os lindes de Petrópolis. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa dimensão hoje da Cidade Imperial. Para a gente também foi uma surpresa, né? Foi a partir de um projeto de redesenho da nossa marca, nós fomos convidados a participar da seleção de um concurso de design internacional em Munique.
e nós fomos agraciados com um prêmio de design da nova marca, que hoje é o que é como a gente se apresenta no mercado. E, recentemente, teve uma atividade no Rio de Janeiro, eu gostaria que você falasse sobre isso, né, do encontro dos cervejeiros, agora, recentemente. Sim, teve um segundo evento, né, aqui no estado do Rio, que é o Mundial de la Bière, onde reuniu vários cervejeiros de vários tipos, por conta da crescente procura do público também de produtos diferenciados. São cervejeiros que fazem suas fórmulas exclusivas, começaram em casa, né, mestre? E encontraram no consumidor o prazer, né, de colocar sua cerveja para degustação. E esse evento ele vem exatamente prestigiar todos esses cervejeiros, micros e médios, né, vamos dizer assim, porque tinha cervejarias médias também, e virou uma grande confraternização. Eu acho que o público ficou bastante satisfeito e ano que vem vamos ver se a gente participa de novo desse evento. Agora, mestre, eu gostaria que você explicasse para nós dos 3 produtos que a Cidade Imperial produz. São 3 produtos diferenciados. É uma cerveja mais clara, uma outra com a tonalidade média e uma outra mais escura. Eu gostaria que você explicasse para nós qual a diferença entre uma e outra em termos de degustação. A nossa cerveja básica, originalmente, seria a Pilsen. Ela é a cerveja que, em todas as cervejarias, tem que ter uma cerveja Pilsen. Não existe uma cervejaria que não tenha a sua cerveja básica. Então, a nossa básica é a Pilsen. A nossa Dunkel, ela também tem essa coloração em face, na verdade, dos produtos que nós usamos, tanto com malte ou um outro produto, podemos dizer, da mesma qualidade do malte, para que ela tenha, na verdade, esse padrão escuro. Elas, na verdade, elas se equivalem nas suas qualidades, seria o caso, mas simplesmente essa aqui dá um paladar mais caramelizado em face, na verdade, de produtos que você usa para que dê esse tom na cerveja. A Helles não. A Helles é uma cerveja mais carinhosa, é uma cerveja mais cuidada, uma cerveja mais aprimorada. Ela tem, na verdade, todos os requisitos, não dessa, mas, na verdade, na sua qualidade como cerveja dessa. Não chega a ser uma cerveja de alta fermentação. Ela é baixa fermentação igual, mas ela tem toda a característica, podemos dizer, dessa cerveja, porque ela é uma cor âmbar. Então, ela tem, na verdade, as características de uma cerveja mais do que premium. Ela está acima de premium, no caso. Essa aqui é premium, mas aquela lá é acima de premium. Então, ela leva mais matéria-prima, ela leva mais tempo de maturação, ela leva mais tempo de fermentação. Quer dizer, então, ela tem todo podemos dizer, um requisito, um manancial, uma cobertura de maior valor em matéria, seja em que tudo for. Por isso que, na verdade, ela tem essa qualidade bem superior às outras. Nenhuma dessas cervejas aqui tem qualquer aditivo químico que não seja oriundo do malte, do lúpulo e da levedura. E, claro, num processo natural. Todas 3 passam por um processo natural de desenvolvimento, de elaboração. A Pilsen e a Dunkel, todas as nossas cervejas têm um baixo teor alcoólico, em torno de 5, 6, né, seu Farinha? Todas elas passam por, no mínimo, 25 dias de período dentro da fábrica entre cozinhamento, fermentação e maturação. A Helles, extraordinariamente, demora 40 dias para que ela fique pronta realmente e esteja em condições para o consumidor poder degustar. Por que não fazer uma cerveja sem álcool, para que o diabético também possa degustar e outras pessoas que são suscetíveis ao álcool, que são vulneráveis ao álcool, que não podem beber, mas pelo menos podem sentir o prazer, o sabor de todas as outras misturas do álcool que não são nocivas ao organismo deles. Não tem dúvida nenhuma que produzir uma cerveja sem álcool é uma oportunidade que você dá ao bebedor, podemos dizer, de cerveja, ao que gosta de uma cerveja, não sinta, na verdade, a influência do álcool na sua saúde. Agora, fazer uma cerveja sem álcool na verdade, você ter um corpo sem alma. O álcool é um dos componentes dela.
Se você tirar o álcool, você vai, na verdade, descaracterizar completamente a cerveja. Ele está totalmente sem as suas características básicas e elementares, que é o álcool, que seria, na verdade, o extrato que ela tem. A cerveja não pode ser sem extrato, e a cerveja sem álcool, ela tem praticamente extrato zero. Então, ela não tem, na verdade, material nutriente para o seu organismo também. Isso tudo faz parte de uma cerveja sem álcool. Uma cerveja sem álcool é uma cerveja que não chega nem a fermentar. No início de uma fermentação, eles têm que interromper e tirar todo o fermento que ela tem para não poder dar sequências. Porque tem fermento, ela dá uma sequência à fermentação. Então, na verdade, vamos botar um chá, podemos dizer, enriquecido, podemos dizer. Isso é. Porque o que faz transformar em álcool é a própria fermentação do grão, né? É ela que provoca a fermentação. É ela que vai provocar, na verdade, a formação da cerveja é o fermento. É ele que, na verdade, vai pegar todos aqueles nutrientes que ele tem, extratos e tudo, e vai transformar em álcool, calor e gás carbônico. Bom, então eu lamento para quem não pode beber a cerveja, ou por questão de saúde, ou por ser suscetível ao uso do álcool, então vai ter que se contentar com uma cerveja que é um chá. No entanto, a levedura que hoje a gente tem habitualmente, a levedura em produtos que não são filtrados, né? A Helles, por exemplo, é uma cerveja que não é filtrada, ela tem uma concentração maior de levedura que é extremamente benéfica para a saúde. A levedura de cerveja, o levedo de cerveja, que nós comumente consumimos nas farmácias, é o mesmo levedo que nós utilizamos aqui na fábrica. Então, ele é rico em complexo B, né, e é extremamente benéfico para ajudar na defesa do organismo, para fortalecer a defesa do organismo e todos os outros benefícios que a vitamina B tem para o nosso corpo.